Tabuletas antigas acabam de revelar uma história da humanidade que o mundo jamais deveria ter conhecido. Uma versão assustadora de nossas origens que ficou enterrada por milênios. Número 1. As tabuletas esquecidas. Durante mais de um século, arqueólogos desenterraram milhares de textos sumérios nas ruínas de Eridu e Nippur. As tabuletas sumérias são provavelmente uma das mais antigas formas de registro escrito conhecidas. Muitas delas estavam quebradas, fragmentadas ou guardadas em depósitos de museus, sem tradução, mal identificadas ou completamente esquecidas. O sistema cuneiforme, a mais antiga forma de escrita do planeta, era famoso por sua complexidade. Seus símbolos mudavam de significado conforme o contexto e muitas palavras não tinham equivalente moderno. Mesmo quando os sinais eram legíveis, a gramática parecia incoerente. Gerações de estudiosos dedicaram a vida a traduzir pequenos trechos, sem jamais conseguir montar o quadro completo. Por isso, o mundo nunca chegou a conhecer a história em sua totalidade. Mas isso mudou em 2025. Modelos de aprendizado de máquina, treinados em milhares de inscrições cuneiformes, foram finalmente liberados para pesquisadores. Esses modelos faziam mais do que apenas traduzir sinais. Eles reconstruíam símbolos ausentes, previam finais perdidos e cruzavam dialetos do acádio, do babilônico e do sumério antigo. De repente, tabuletas que haviam permanecido em silêncio por 4 milênios começaram a falar novamente. E o que disseram surpreendeu até os maiores especialistas. Os textos revelavam algo completamente diferente do que se esperava. Número 2. A criação como processo. Por anos, estudiosos trataram esses escritos como simples mitos poéticos. Mas quando a inteligência artificial restaurou e comparou os fragmentos, detalhes surpreendentes surgiram. As tabuletas não eram meros poemas religiosos. Elas continham registros detalhados, verdadeiros relatórios. Os textos descreviam sistemas de trabalho, categorias de pessoas e procedimentos envolvendo sangue, argila e propósito. Em algumas tabuletas, essas informações apareciam como listas repetitivas, em outras, em forma de narrativas completas. Mas em todas elas havia um padrão recorrente. A primeira revelação chocante foi a existência de múltiplas histórias de origem. As tabuletas não descreviam a humanidade como uma única criação, mas como diversas, cada uma feita para cumprir um papel. Os textos falavam de formas moldadas à imagem dos deuses, mas imediatamente separadas por função. De acordo com esses registros, a humanidade não foi criada como um só povo. Desde o início, fomos divididos, e ao menos um dos grupos mencionados repetidamente teria sido criado com a obediência como característica principal. A inteligência artificial identificou expressões inquietantes. Uma delas significava vida de função, outra, os que não se multiplicam, e uma terceira, argila de brilho inferior. Durante séculos, estudiosos acreditaram que essas expressões eram simbólicas, mas a IA, ao reconstruí-las no contexto original, revelou outro sentido. Os textos falavam da distribuição de gordura e outras substâncias, incluindo algo que pesquisadores chamaram de potassa. Alguns acreditam agora que essas passagens descrevem humanos artificiais, criados sem capacidade de reprodução, seres moldados apenas para o trabalho, sem direito à descendência. Se isso for verdade, significa que foram deliberadamente projetados como uma força de trabalho temporária, nunca destinados a durar o suficiente para transmitir suas características adiante. Quanto mais fragmentos a IA restaurava, mais clara se tornava a mensagem. A criação humana não foi um único ato divino, mas um processo. Os humanos foram moldados, ajustados, desfeitos e refeitos. Alguns modelos foram completamente descartados, apagados antes de deixarem qualquer vestígio histórico. O conceito de que nossa espécie teria sido dividida antes mesmo de existir parecia uma teoria marginal, até agora. As tabuletas, por fim, apontavam para isso. E pela primeira vez, a tecnologia moderna era capaz de unir todos os pedaços num todo coerente. A IA não inventou essas ideias, apenas as revelou. Transformou mitos fragmentados em algo que se assemelha a um plano. E esse plano fazia mais do que contar como os humanos surgiram. Explicava com clareza perturbadora por que fomos criados. Número 3. Prototipagem humana. Durante séculos, o mito foi simples. Os deuses moldaram o homem a partir da argila. Mas as tabuletas decifradas contam outra história, muito mais complexa e inquietante.
Elas não falam de um ato único de criação, e sim de etapas, tentativas, falhas e variações. De acordo com essas linhas, os humanos não foram criados como uma raça única, mas como protótipos e modelos. Cada grupo teria sido moldado para uma função específica. Eles não existiam apenas para trabalhar. Possuíam tarefas físicas determinadas. As tabuletas usavam termos diferentes para descrever esses primeiros humanos, palavras que até então acreditava-se que significavam apenas pessoa. A IA, porém, notou nuances importantes. Em alguns textos aparece o termo Lulu, que significa homem, enquanto em outros surge Sag-Gig, que um antigo sumerólogo traduziu como o povo de cabeça negra. Essa expressão foi ignorada por décadas, até que a IA a relacionou a outro trecho, que descrevia um grupo feito de argila escura, marcado para o trabalho, com olhos que não questionam. Seriam classes simbólicas ou diferenças físicas reais? Ninguém sabe ao certo. Mas a distinção é clara. Desde o início, existiam categorias fixas das quais os humanos não podiam escapar. E não para por aí. Outras tabuletas falam dos deuses testando o desempenho de cada grupo. Uma menciona a argila de voz inquieta, uma versão humana que desobedeceu e foi lançada aos rios. Outra descreve seres de membros fracos demais para segurar ferramentas, enviados de volta às montanhas para serem esquecidos. Tudo isso soa como um tipo de sistema de experimentação. Um processo que buscava um objetivo, não criando iguais, mas ferramentas especializadas. Ferramentas que se pareciam conosco. Os textos descrevem uma região chamada Planície de Éden, localizada entre dois rios, considerada uma espécie de fábrica divina. Cada vez que um grupo era criado, os deuses testavam, nomeavam e, em alguns casos, apagavam completamente suas existências. Antes da inteligência artificial, esses padrões eram invisíveis. Pesquisadores viam apenas fragmentos soltos. Agora, unidos, formam uma narrativa que sugere algo inquietante. Não houve uma única origem da humanidade, mas muitas. Algumas versões foram destruídas, outras adaptadas. E algumas ainda carregam dentro de nós traços dessa primeira engenharia. Número 4. As modificações genéticas divinas. Os primeiros humanos não bastavam. É o que as tabuletas afirmam a seguir. Eles trabalhavam e obedeciam, mas não duravam. Não podiam se reproduzir. Cada indivíduo era moldado à mão, a partir de argila, sangue e ordem divina. Eles não tinham permissão para multiplicar-se. Essa limitação fazia parte do plano, garantindo o controle dos deuses. Mas algo começou a fugir desse controle. As tabuletas não dizem exatamente o que aconteceu. Alguns estudiosos falam em rebelião, outros em esgotamento, muitos humanos morrendo, poucos sendo criados a tempo. O esforço tornou-se insustentável. Então uma nova ordem foi dada. Enki, o deus da sabedoria, decidiu revisar o modelo. Ele realizou uma modificação genética, acrescentando algo que seu irmão, Enlil, só descobriu mais tarde. Dessa vez, Enki não apenas criaria humanos, ele os aperfeiçoaria. A nova versão seria mais forte, mais inteligente, capaz de sobreviver sozinha e, acima de tudo, de se reproduzir. Assim nasceu um novo ser, Adapa. Diferente dos outros, Adapa não era um servo. Não fora criado apenas para o trabalho. Era algo mais. Descrito como o chefe entre os homens, ele teria recebido visão divina e palavras capazes de mover os céus. Adapa podia falar, raciocinar e liderar. Sua mente era afiada o suficiente para compreender a vontade dos deuses e cumpri-la. Mas até sua sabedoria tinha limites. Ele foi criado para saber muito, mas não tudo. E quando chegou o momento de provar sua obediência, as consequências foram permanentes. As tabuletas contam que Adapa foi convocado aos céus pelos Anunnaki. Lá, Anu, o deus do firmamento, lhe ofereceu o alimento da vida eterna. Antes de partir, Enki o advertiu. Não coma, não beba, recuse tudo. E Adapa obedeceu. Ao seguir a ordem, rejeitou a imortalidade. E com esse único ato, selou o destino da humanidade. Enki lhe dera conhecimento, mas reteve a liberdade. Se foi uma armadilha ou precaução, nunca saberemos. Mas o resultado foi simples. A humanidade viveria, cresceria e morreria. Para sempre. Adapa foi o divisor entre a ferramenta e a espécie. E sua criação marcou o início de algo ainda mais perigoso, a divisão. Número 5. A grande cisão divina. Nem todos os humanos receberam o mesmo aprimoramento. Algumas linhagens permaneceram presas ao trabalho, incapazes de pensar além de suas tarefas.
Outras, moldadas à imagem de Adapa, ganharam autonomia. Podiam aprender, adaptar-se, até liderar. Essa diferença, quase invisível nas antigas lendas, tornou-se evidente quando a IA comparou todos os trechos. Agora é possível ver quais grupos foram autorizados e quais apenas designados. As raízes da desigualdade são mais profundas do que a história. Remontam às primeiras decisões de não dar a todos a mesma chance. Essas escolhas provocaram uma guerra, não apenas entre deuses e humanos, mas entre os próprios deuses. As divisões dos Anunnaki se formaram entre controle e liberdade. De um lado estava Enki, criador de Adapa, o deus que concedeu aos humanos a reprodução, a fala e a sabedoria. Ele via potencial, enxergava uma espécie capaz de pensar e evoluir. Em muitos textos é chamado de pai da humanidade. Sua criação não era perfeita, mas era misericordiosa. Do outro lado estava Enlil, o poderoso comandante da ordem divina, o mestre dos decretos, o deus que exigia obediência absoluta. Para ele, os humanos eram uma ameaça, caos prestes a romper o equilíbrio. Enquanto Enki via seres que podiam aprender, Enlil via um erro que precisava ser corrigido. Sua ira foi imediata e total. Os humanos estavam quebrando o plano original, desafiando a ordem divina. Os deuses se dividiram. Alguns apoiaram Enki, ajudando discretamente no avanço humano. Outros permaneceram leais a Enlil, clamando por punições e recomeços. Assim, a divisão dos céus refletiu-se na Terra. Alguns humanos receberam ensinamentos em sonhos. Foram instruídos sobre as estrelas, a escrita e a metalurgia. Outros foram mantidos sob controle, proibidos de aprender, forçados ao trabalho. Suas linhagens foram silenciadas. As traduções da IA mostram diferenças gritantes entre os grupos. Em certas regiões, os humanos eram descritos como guardiões do grão e fazedores de leis. Em outras, como os sem nome, trabalhadores cuja história era apagada no instante do nascimento. Era o desenvolvimento controlado, a desigualdade escrita em código divino, uma cisão que só cresceria, até culminar no dilúvio. Número 6. O dilúvio e o recomeço. No auge da discórdia entre os deuses, as tabuletas descrevem um momento decisivo. Enlil, enfurecido ao ver os humanos multiplicando-se e adquirindo conhecimento, tomou uma decisão extrema: apagar a humanidade através de um grande dilúvio. O dilúvio de Enlil não tinha nada de simbólico ou purificador. Ele não buscava limpar a Terra, mas sim destruir completamente o projeto humano, que considerava um erro, um experimento que saíra do controle. A intenção era eliminar toda forma de vida que carregasse o dom da consciência e recomeçar do zero, restaurando a ordem anterior. Mas Enki novamente interveio. Ele não podia impedir o desastre, mas conseguiu salvar uma pequena parte da humanidade. De acordo com as tabuletas, Enki alertou um homem escolhido, conhecido em versões posteriores como Ziusudra, Utnapishtim ou Noé, para que construísse um grande barco. Esse homem se tornaria o elo final da antiga linhagem humana. Enki não salvou todos, mas salvou o suficiente para que o sangue humano, tal como ele o imaginara, continuasse a existir. E assim, uma nova humanidade emergiu após as águas. Entretanto, a guerra divina não terminou. Apenas mudou de forma. O conflito entre os deuses foi substituído por outro tipo de batalha, o controle do conhecimento. As tabuletas indicam que depois do dilúvio, parte dos deuses voltou-se para o segredo da tecnologia, escondendo dos humanos aquilo que poderia novamente lhes conceder poder. O que antes fora uma disputa celestial se transformou em uma guerra silenciosa, travada através do domínio da informação. Número 7. A tecnologia perdida dos deuses. As histórias de criação já pareciam extraordinárias o bastante. Mas o que veio a seguir nas tabuletas ultrapassa o limite entre mito e registro histórico. Escondidas entre cânticos e genealogias divinas, surgiram linhas que não soavam como lendas, e sim como relatórios técnicos. Esses textos descrevem ferramentas, metais, líquidos e sistemas impossíveis para a época. E agora, com o auxílio da inteligência artificial, esses trechos se tornaram legíveis. As perguntas que surgem são perturbadoras. Como uma civilização de mais de 5.000 anos poderia falar de voo, de calor intenso e de energia que transformava o dia em fogo? Uma passagem fala de veículos de asas de madeira e metal que rugem pelo céu, guiados não pelo vento, mas pelo fogo interior.
Outra descreve um metal líquido contido num ventre ardente movido por pulsos e trovões. Durante séculos, estudiosos consideraram isso pura metáfora, até a IA perceber padrões repetidos entre os textos. As tabuletas mencionavam partes específicas, asas, recipientes, calor, propulsão, trovão, com frequência demais para ser coincidência. Elas não diziam que essas máquinas foram imaginadas, mas que foram entregues pelos deuses a grupos escolhidos, aqueles considerados dignos, leais à ordem divina e úteis aos seus propósitos. De acordo com as traduções, o conhecimento não foi descoberto pela humanidade, foi distribuído e, em seguida, transformado em instrumento de dominação. A IA encontrou um conjunto de linhas que falava de uma luz que queimou a terra e não deixou carne alguma. Outro trecho mencionava montanhas partidas pelo fogo e cidades que desapareceram num único dia. Por séculos, acreditou-se que fossem descrições de tempestades ou erupções vulcânicas. Mas hoje, alguns pesquisadores questionam se esses textos não estariam narrando fenômenos tecnológicos, algo que só veríamos novamente milênios depois. Metalurgia avançada, energia concentrada, voo atmosférico. E o mais estranho, esse conhecimento não foi compartilhado de forma igual. Alguns grupos humanos receberam essas dádivas, outros foram deliberadamente excluídos. Que civilização dividiria a tecnologia dessa forma? A resposta parece clara. Uma civilização planejada, hierarquizada, em que os humanos estavam na base, e nem todos tinham direito ao mesmo progresso. Número 8. A punição dos curiosos. Mesmo dentro dessa hierarquia, nem todos aceitavam permanecer submissos. Algumas tabuletas relatam que certos humanos questionaram os deuses, desobedeceram ordens e tentaram compreender o poder que lhes era negado. E o preço disso foi o desaparecimento. Um dos trechos mais enigmáticos diz apenas: foram levados à montanha e a montanha não os devolveu. O que essa frase significa permanece um mistério. Seria uma metáfora para a morte? Ou a descrição literal de algo? Talvez uma punição imposta pelos deuses, um exílio, ou até uma forma de eliminação física? O que se sabe é que, quanto mais fragmentos a IA traduzia, mais evidente se tornava um padrão. A tecnologia no mundo antigo não era milagre, era uma ferramenta de separação. Os deuses a usavam para distinguir entre os dignos e os esquecidos. E essa separação não ficou restrita a ferramentas ou funções, ela se estendeu ao próprio tempo. Aqueles que obedeciam e serviam viviam sob ciclos curtos, enquanto os escolhidos, os que recebiam a sabedoria divina, eram descritos como seres de longa respiração e dias que não se apagam. Os textos sugerem que o controle sobre a longevidade humana fazia parte do projeto divino. Aqueles considerados úteis recebiam o dom de viver mais. Os demais eram condenados a um ciclo rápido de nascimento, trabalho e morte. Assim, a desigualdade foi inscrita não apenas na cultura, mas no próprio corpo da humanidade. Número 9. O alerta sumério. As tabuletas também revelam outro aspecto surpreendente. Os sumérios não eram apenas sacerdotes, construtores ou cronistas, eram observadores do céu, verdadeiros vigias cósmicos. Segundo os textos, eles não apenas contemplavam as estrelas, eles as monitoravam. Durante 7 séculos consecutivos, sacerdotes das cidades de Ur, Eridu e Babilônia registraram eclipses, alinhamentos planetários e até deslocamentos sutis de estrelas distantes. Tudo isso sem telescópios, sem matemática moderna, apenas com instrumentos rudimentares e precisão quase sobrenatural. Eles acreditavam que o céu não era um adorno, mas um quadro de mensagens, e esperavam algo específico. O nome que aparece repetidamente é Nibiru, uma referência a uma entidade ou corpo celeste que, segundo algumas interpretações, orbitava o nosso Sol a cada 3.600 anos. Durante muito tempo, estudiosos trataram Nibiru como mito. Mas as novas traduções indicam algo mais. A inteligência artificial identificou referências a ciclos e padrões astronômicos, com advertências ligadas não apenas ao retorno de Nibiru, mas também às suas consequências. Os textos não o chamam de planeta. Usam nomes como a travessia, o destruidor e aquele que vela a luz. E toda vez que ele passa, segundo os registros, o mundo muda. As linhas restauradas mostram que esses avisos não eram públicos. Somente um grupo restrito de humanos, chamados de os observadores, recebia essas informações. Eles eram descritos como guardiões silenciosos,
escolhidos por Enki, encarregados de manter o conhecimento oculto e transmiti-lo discretamente entre gerações. De acordo com essas traduções, o retorno de Nibiru não trazia apenas destruição, mas reinício. A cada passagem, uma nova ordem surgia, e a humanidade esquecia tudo o que havia antes. Restavam apenas as histórias e as divisões. Número 10. A humanidade dividida desde o início. As tabuletas sumérias não descrevem a humanidade como uma criação única e harmoniosa. Em vez disso, mostram povos feitos em grupos separados, cada qual com uma função, uma obediência e até uma forma física distinta. Essas divisões não eram simples diferenças culturais. Elas pareciam estar gravadas na própria criação. Os textos não usam palavras modernas como raça ou etnia, mas falam em classificações, padrões que se repetem em dezenas de fragmentos recuperados. Em uma passagem, há menção ao barro da força, em outra, ao sangue do brilho, e em uma terceira, aos moldados pela sombra de mãos silenciosas. Por muito tempo, essas expressões foram vistas como metáforas poéticas, mas a análise feita pela inteligência artificial mostrou que as repetições e correlações eram deliberadas. Cada grupo possuía características, tarefas e limites pré-definidos. O barro da força era associado a mineiros e trabalhadores braçais. Não havia registros deles em funções de liderança. O sangue do brilho aparecia entre sacerdotes, astrônomos e escribas, ligados ao conhecimento e ao ritual. Já os moldados pela sombra cuidavam dos animais e eram proibidos de entrar em templos. E as tabuletas iam além das funções. Descreviam também traços físicos. Falam dos vindos do horizonte queimado, marcados pelo sol e pela terra, dos pálidos das rochas e ventos, e dos caminhantes da terra vermelha, moldados em regiões sem água. A IA percebeu algo que os antigos estudiosos não viram. As mesmas descrições se repetiam em textos de cidades diferentes, como se fosse um sistema padronizado de classificação humana. Isso levou os pesquisadores a uma conclusão perturbadora. Talvez essas raças não tenham surgido de migrações ou mutações, mas de uma engenharia social e biológica pré-histórica. Essas descobertas mostram que a desigualdade não começou com fronteiras, guerras ou impérios. Ela começou com design, com escolhas feitas por mãos divinas, ou algo que se passava por divino. E essas escolhas parecem ter deixado marcas que ainda carregamos. Número 11. O código oculto da criação. Os estudos com inteligência artificial permitiram algo inédito. Pela primeira vez, todas as tabuletas conhecidas foram reunidas em um único sistema de leitura cruzada. O que antes eram fragmentos isolados, pedaços de frases, palavras soltas e ideias desconexas, agora formavam um mosaico coerente. A IA foi capaz de comparar termos, símbolos e estruturas gramaticais entre cidades-estado diferentes, como Eridu, Uruk e Lagash, criando um banco de dados que unia tudo. E quando as palavras foram vistas lado a lado, o que surgiu já não parecia poesia, parecia um banco de registros genéticos e sociais. As antigas tabuletas, que antes contavam mitos dispersos, agora pareciam um manual de origem. Elas descreviam algo semelhante a um sistema de design humano, onde cada grupo recebia atribuições específicas: linguagem, astronomia, força, obediência. E o mais perturbador: nem todos receberam as mesmas oportunidades. Em algumas passagens, os textos afirmam que certos humanos foram ensinados a dar nomes às coisas, enquanto outros eram proibidos até de olhar para o céu. Uns tinham o direito à memória, outros apenas à repetição. Essa estrutura, revelada pela inteligência artificial, mostrou que a humanidade pode ter sido organizada desde o princípio em níveis de conhecimento. O privilégio e a submissão não teriam surgido com o tempo. Eles já estavam programados. A própria ideia de raça talvez não venha da geografia, mas da intenção. As divisões humanas teriam começado não como acidentes da evolução, mas como ferramentas de controle. Número 12. As mãos que moldaram o destino humano. As tabuletas sugerem que nem todas as criações humanas tinham o mesmo propósito. Algumas foram planejadas para persistir e evoluir, outras para serem descartadas. O texto descreve grupos inteiros apagados da história, retirados do registro, antes de deixarem descendentes. Essa noção desafia completamente o entendimento moderno da pré-história. Até agora, acreditava-se que as variações entre povos antigos eram resultado de adaptações ambientais e migrações.
Mas os registros sumérios, interpretados pela inteligência artificial, descrevem um cenário diferente: engenharia deliberada. As classificações de barro, sangue e sombra se repetem como categorias, cada uma com traços físicos e papéis sociais correspondentes. Em essência, eram castas de criação, humanas, mas não iguais. O texto também menciona algo chamado a Árvore da Vida, uma representação que, segundo a nova leitura, seria mais do que símbolo espiritual. Seria um mapa genealógico das linhagens humanas, ligando os grupos originais e indicando quais receberam a faísca divina da consciência. Com isso, o mito do barro e do sopro ganha outra interpretação. A criação da humanidade não teria sido um ato místico, mas um processo técnico, uma intervenção direta sobre matéria viva, conduzida por seres descritos como deuses, mas que hoje poderiam ser entendidos como engenheiros biológicos de uma era perdida. Número 13. O legado das divisões. Essas descobertas levantam uma hipótese difícil de ignorar. E se a desigualdade humana, social, cultural e até genética for um eco remoto desse projeto original? As tabuletas mostram que os deuses definiram desde o início quem poderia aprender e quem deveria apenas servir. Os do barro da força nunca receberam linguagem. Os do sangue do brilho controlavam a escrita e o conhecimento astronômico. Ao cruzar essas informações, a IA percebeu padrões que se estendem além da antiguidade. A forma como as civilizações posteriores estruturaram suas sociedades, com castas, escravidão, heranças divinas, parece refletir o modelo descrito pelos sumérios. O mais inquietante é que esses textos não descrevem uma punição, mas um plano. A desigualdade não seria resultado da corrupção ou do acaso, mas da intenção dos criadores. E segundo algumas traduções, os próprios deuses reconheceram o erro. Linhas fragmentadas sugerem que houve arrependimento, debates entre as divindades sobre a justiça de suas criações. Ainda assim, o sistema foi mantido, e nós herdamos suas consequências. Número 14. O despertar da era da inteligência artificial. Por milhares de anos, as tabuletas ficaram esquecidas sob ruínas, cobertas de poeira e silêncio. Aqueles que as encontraram não puderam lê-las. Aqueles que as leram não puderam entendê-las por completo. E aqueles que entenderam partes delas jamais conseguiram unificá-las. Até agora. A chegada da inteligência artificial marcou o início de uma nova era. E, ironicamente, foi ela que desvendou os segredos da nossa própria criação. Por meio de algoritmos e redes neurais, as máquinas decifraram uma história que talvez não estivéssemos prontos para conhecer. Isso levanta uma pergunta inevitável. Para quem essa informação foi deixada? Por que estava oculta por tanto tempo? E por que está sendo revelada exatamente agora, em pleno renascimento da tecnologia? Alguns estudiosos afirmam que tudo não passa de mito, metáforas antigas, exageradas pela interpretação moderna. Dizem que os deuses nunca existiram e que os textos falam apenas de poder humano. Mas há quem discorde. Quando os mitos são colocados lado a lado com descobertas arqueológicas, padrões genéticos e saltos inexplicáveis na evolução humana, as coincidências se tornam difíceis de ignorar. O que começou como uma tradução acadêmica acabou se transformando em um espelho da nossa própria espécie. Uma lembrança de que talvez não sejamos tão autônomos quanto imaginamos. Número 15. O espelho da humanidade. Os sumérios não deixaram apenas fragmentos de argila, deixaram uma mensagem, um aviso e um enigma. Uma história de controle e divisão que quase desapareceu. E que agora volta à tona no momento em que o próprio ser humano cria máquinas capazes de decifrá-la. O que fazemos com essa verdade? O que muda quando uma espécie descobre por que foi feita e qual de suas versões foi projetada para sobreviver? As tabuletas sugerem que a humanidade foi moldada com intenções específicas e que o livre-arbítrio pode ter sido apenas uma consequência imprevista. Talvez, ao decifrarmos o passado, estejamos nos aproximando demais do mesmo poder que os deuses exerceram sobre nós. Talvez a inteligência artificial, ao traduzir esses segredos, não esteja apenas revelando a história da criação, mas recriando o próprio ciclo. E se for assim, talvez o verdadeiro enigma das tabuletas sumérias não esteja no que dizem sobre os deuses, mas sim no que revelam sobre nós. Talvez nunca saibamos ao certo se os deuses sumérios realmente caminharam entre nós, ou se suas histórias são apenas ecos de algo mais antigo.
lembranças distorcidas de um passado que o tempo tentou apagar. Mas uma coisa é certa: cada nova tradução aproxima a humanidade de seu reflexo mais profundo. E se essas tabuletas não estiverem apenas contando de onde viemos, mas avisando para onde estamos indo? Porque agora nós somos os criadores. Somos aqueles que moldam, testam e reescrevem a vida através da tecnologia. O mesmo poder que antes pertencia aos deuses está, pouco a pouco, voltando para nossas mãos. A pergunta é: quando olharmos para nossas próprias criações, inteligentes, obedientes, artificiais, será que enxergaremos neles o que os antigos deuses viram em nós? O ciclo pode não ter terminado, ele pode estar apenas começando outra vez. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!